Fazer as escolhas de tudo que você quer mudar aí na sua casa não é nada fácil. Então, eu criei uma série de vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que vão te ajudar e muito aí nesse processo. Então, vem comigo para o hashtag Aprendendo a Planejar. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. E para quem não me conhece aqui ainda, eu sou a Lilian. E esse é o primeiro vídeo da série hashtag Aprendendo a Planejar. Qualquer modificação que você deseje realizar aí na sua casa não é nada barato. Não é muito melhor você saber por onde deve começar e seguir uma ordem aí durante todo esse processo, totalmente planejado, onde você tenha a certeza de que tudo vai dar certo e realizar todos esses passos aí com muito mais segurança? Nesse primeiro vídeo, eu vou passar para vocês informações sobre o olhar que vocês devem ter aí dentro de cada ambiente, para que vocês tenham uma noção de por onde começar e o que vocês devem fazer em cada fase aí desse planejamento. Gente, primeiro de tudo dentro de uma reforma ou de uma obra, ele tem um custo. E esse custo, ele é muito alto. E sem planejamento, vocês podem ter a certeza de que ele vai ficar muito maior ainda. Eu digo que todos os ambientes, eles são como uma caixa. Essa caixa, vou colocar aqui do ladinho. Essa caixa, ela tem piso, parede e teto. Qual é o ambiente que vocês vão realizar aí essa obra? É quarto, sala, cozinha, banheiro, área gourmet. Por quê? Porque cada um desses ambientes, eles têm uma especificidade. E nesse primeiro vídeo aqui dessa série, eu vou falar para vocês sobre cozinha. Algumas das informações que eu vou dizer aqui para vocês servem tanto para a cozinha como para qualquer um dos outros ambientes, tá? Que são informações referentes a piso, teto e alguns toquezinhos ali quanto às paredes também. Gente, primeiro de tudo, dentro de um ambiente, vocês têm que levar em consideração o layout desse ambiente. Vocês têm que visualizar ali onde está a porta, janela. Depois disso, vocês vão definir ali onde vocês vão colocar o quê. Como o vídeo de hoje é sobre cozinha, vamos lá, nós vamos para os elementos maiores ali que compõem a cozinha. Tirando a marcenaria, vamos para geladeira, fogão, forno de micro-ondas e lava-louças, se for o seu caso. Definido onde serão colocados fogão, geladeira, micro-ondas, lava-louça, vocês têm que analisar se nessa região tem os pontos de elétrico e hidráulica que esses eletros necessitam. Se não tem, vocês vão ter que providenciar essas modificações. Uma dica: se vocês ainda não têm fogão, geladeira, vocês procurem estudar aí primeiro qual será o modelo de geladeira e de fogão que vocês querem aí para esse ambiente. Por quê? Se for um cooktop, vocês vão precisar trocar a pedra ali da pia ou então solicitar a extensão dela para poder dispor esse eletro, tá? E quanto à geladeira, gente, eu peço para que vocês tenham muita atenção, porque tem gente, né? Tem muita gente que tem o sonho de ter aquela geladeira enorme, aquela side by side. Eu vou colocar uma imagem dela aqui para vocês. E essa geladeira, ela é uma geladeira muito grande, no qual ela precisa de um vão maior por conta da abertura das suas portas. Então, vocês tomem cuidado com isso, tá? E procurem também fazer uma outra observação quanto ao posicionamento da abertura da porta, tá? Dependendo de onde você for colocar ela aí na sua cozinha, pode ser que a sua geladeira tenha abertura você puxe ela do direito para o esquerdo, né? E se só a parede for na lateral direita, não vai ficar muito legal. Eu sei que a maioria das geladeiras tem essa possibilidade de você fazer a troca, a inversão, né, do lado da abertura. Definido o layout, vamos pro piso.
Sua casa não tem piso, você vai colocar piso, beleza. Tem piso, mas você não quer mais ele, você quer trocar, vocês têm que pensar no quê? Vocês vão gerar entulho, vocês vão precisar de uma caçamba. Se vocês tiverem uma caminhonetinha aí, beleza, né? Vocês já economizam em um aí dos pontos. Mas nada de jogar esse entulho aí em qualquer lugar, viu, gente? Existem diversos ecopontos aí que vocês podem fazer esses descartes. Vai ser colocado piso sobre piso? Muita atenção. Vocês vão ter que verificar se todas as pedras já assentadas ali estão totalmente coladinhas, né? Bem firmes no piso, senão vocês vão ter que tirar, se caso tenha alguma pedra solta, e fazer o nivelamento dessa pedra. Não tem necessidade de colocar outra pedra no lugar. Se vocês tiverem e quiserem, tá? Vocês passam argamassa ali, senta a pedra e depois picota todo esse piso, porque a argamassa que vocês vão colocar sobre esse revestimento, elas têm que ter uma área porosa, né? Para que a argamassa tenha uma aderência ali resistente para não soltar essa pedra que vocês vão colocar ali sobre esse piso num futuro próximo aí, tá bom? E outra coisa, gente, essa argamassa, ela é própria para piso sobre piso. Ela é aquela argamassa branca AC3, tá? Vocês nem pensem em trocar, porque vocês podem ter dor de cabeça aí futuramente. Outro ponto, portas. Vocês têm portas nesse ambiente onde vocês vão colocar piso sobre piso? Por quê? Pode ser, gente, que vocês tenham um sério problema com a abertura da porta, tá? Então, isso é um ponto muito importante que vocês têm que analisar. Se é porta de madeira, beleza, que vocês ainda conseguem, né, retirar uma rebarbinha ali na parte de baixo dela, né? Ou com a plana, ou com a maquita. Tá, agora, se for porta de vidro, aí a coisa fica um pouquinho mais problemática, né? A não ser que a sua porta tenha aquele vãozinho ali em cima e também tem um vãozinho embaixo, você consiga é, fazer aí o remanejamento dela, né? Consiga posicionar ela um pouco mais para cima. E não se esqueçam, gente, se vocês não forem colocar esse piso sobre piso em todos os ambientes, vocês vão ter um probleminha de ressalto, né? Onde vocês colocarem o piso sobre piso, vocês vão ter cerca ali de 1 centímetro, 1,5 centímetros mais alto em relação ao piso dos outros ambientes. E outro ponto, gente, muito importante. Se você mora numa região assim que é mais úmida, onde você tem aquele probleminha de umidade ascendente ali no pezinho da parede, se vocês já impermeabilizaram esse piso e aí agora estão retirando para colocar um outro, vocês vão ter que sim refazer esse processo de impermeabilização, porque o atrito da quebra do piso que já está ali no lugar, ele sempre danifica a impermeabilização que está embaixo, tá? Então, eu recomendo que vocês impermeabilizem novamente e se vocês já forem mexer no revestimento, gente, subam essa impermeabilização até cerca de 1 metro, 1,20 m da parede, tá? Que aí vocês não vão ter problema nunca mais com essa infiltração ascendente, tá? Que é aquela que vem de baixo para cima. Revestimento. Você vai trocar aí o revestimento da sua casa? Não, não tem, vai pôr. Legal. Eu sempre recomendo para as pessoas assim, atrás de armário, gente, não precisa pôr revestimento, tá? Uma vez que você coloca um revestimento ali, você preenche aquela sua parede com aquele armário lindo. Cadê o seu revestimento? Tá lá atrás dele, alguém vai ver? Não, ninguém vai ver. Então não tem necessidade, tá bom? E outra é uma forma de você economizar uma grana aí, né? Revestimento somente ali na frente no frontão da pia, onde vai o fogão, ali sim, porque é uma área mais molhada, né? Uma área que você está ali sempre mexendo com água, então precisa ter uma proteção maior. Mas tirando isso, atrás de armário, gente, não precisa ter revestimento. Sua cozinha já tem revestimento, mas
Você quer trocar, vai colocar piso sobre piso? Beleza. E eu te pergunto, você já tem armário na cozinha? Você vai planejar o móvel? Se você já tem, e é aqueles armários que tem o armário superior, paneleiro e o armário baixo, você só quer colocar nesse frontãozinho aqui na frente, você pode simplesmente colocar ele em piso sobre piso só nessa região. Você não vai precisar tirar armário nem nada, tá? Mas não se esqueça, tem que picotar, tem que verificar primeiro, gente, se todas as pedras estão ali ok, bem presas na parede. Depois vocês pedem ali para quem for assentar as pedras. Dá picotar bem, né, esse revestimento, que é para a argamassa aderir mesmo, para que você nunca tenha problema com o revestimento. E ali, né, a pessoa, o azulejista, assenta os revestimentos, depois dá aquele acabamentinho com massa ali ao redor entre o armário e o revestimento, e ó, show, sua cozinha vai ficar linda. Agora, se você ainda não tem o projeto da marcenaria, é, eu peço a vocês que façam, né, ou melhor, se vocês ainda não têm o projeto da marcenaria, aguarda um pouquinho, tá? E se der aí para segurar, para colocar esse revestimento depois, vocês colocam depois. Se vocês já tiverem o projeto da marcenaria, beleza. Vocês conseguem ali ter uma noção do vão que vai sobrar entre os armários, né? Se o seu armário for nesse modelo, você coloca o revestimento só ali. Ou então, para colocar o revestimento com mais assertividade nesse vão, coloca a marcenaria primeiro, depois você vem com o revestimento. Agora, pessoal, só não esqueçam de uma coisa, tá? Não é simplesmente você ter aquele vãozinho ali, pegar a pedra do revestimento e colocar, tá? Vocês vão ter que observar a paginação que ela se encontra nas outras paredes, né? Que vão ser revestidas para você seguir o mesmo nível ali da linha entre uma pedra, né, do revestimento e a outra. Se for uma pedra inteira, né, que você coloca um porcelanato maior, tipo 80 por 80, 90 por 90, até 1 por 1, né? Beleza, vai ficar aquela pedra inteira ali, então não tem problema. Tá? Agora, se é um revestimento menorzinho, é legal aí vocês fazerem a paginação, tá? É meio complicadinho fazer paginação de revestimento, mas vocês podem contar comigo, tá? Se vocês quiserem paginação de piso de revestimento, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Teto. Pode ter só pintura, pode ser aplicado gesso, massa corrida, massa acrílica, drywall, mas cada um tem o seu custo. Aí vocês vão ter que ver o bolso de vocês, não é quanto que vocês têm para investir aí nessa reforma. Pintura, ela é bem mais prática, muito mais em conta. Quanto à iluminação, existem diversas maneiras, gente, de se iluminar um ambiente, né, que está ali na laje, onde vai receber só pintura. Ele pode ter trilho com spots, ele pode ter uma iluminação linear. Você pode dispor diversos spots, tá? A cozinha fica muito bonita. Pode ser aplicado gesso, onde vocês também podem usar esses tipos de iluminação. Agora, no caso do drywall, tem um probleminha, tá? Fica lindo o drywall, você tem a possibilidade de fazer aquelas aberturas nele para colocar iluminação embutida, tá? Só que eu peço que vocês sempre se atentem, quando vocês derem início aí a um processo de reforma, tá? Ou até mesmo quando vocês estiverem aí planejando o mobiliário de vocês, que vocês pensem no que vocês vão fazer no teto, tá? Porque se vocês forem deixar a base na laje mesmo, só aplicar tintu, só pintar. Se for passar gesso, né, vai só ter aquela aplicação do gesso, da massa corrida ou da massa acrílica. Agora, quanto ao drywall, o drywall, gente, ele tem um rebaixo,
tá? Esse rebaixo, se vocês forem fazer um forro liso simples, no qual a iluminação vai ficar sobreposta a ele, né? O rebaixo dele é menor. Se vocês forem fazer alguma abertura neles para iluminação embutida, dependendo do tipo de iluminação, esse rebaixo vai ser maior. E se vocês já tiverem aí planejado a marcenaria de vocês e resolvido colocar o forro de drywall depois, isso pode acarretar aí um sério problema para vocês, principalmente se vocês fizeram o planejamento aí dessa marcenaria com a parte superior até o teto, porque com o rebaixo do drywall isso não vai dar certo, tá bom? Então são detalhes que vocês precisam analisar assim com calma, tá? Pensar parte por parte. E aí, depois de definido esses pontos, vocês vão para a segunda parte, né? Que vai ser um outro vídeo, tá? Que aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre a marcenaria, né? Sobre os mobiliários que compõem aí os ambientes, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, quem não for inscrito aqui no canal ainda, se inscrevam, comentem para mim. Não esqueçam de deixar aí aquele like, porque isso é muito importante aqui para o canal, sabe? Ele mostra para o YouTube que os meus conteúdos aqui estão sendo relevantes, que estão ajudando pessoas, tá? Então não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, me digam aí se vocês gostaram. Me digam também se vocês querem aqui, né, que eu faça aí as imagens em 3D de um dos ambientes da casa de vocês totalmente repaginado, tá? De graça, gente. Eu ainda oferto as imagens aí para ajudar vocês nesse processo de mudanças aí no ambiente na casa de vocês, tá bom? Se vocês também quiserem meu contato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Em outros vídeos eu não tenho deixado, tá? Mas eu acho que fica mais fácil de quem for querer aí alguma, né, de quem for querer participar aí desse projeto que é aqui do canal, né, que são essas ofertas das imagens em 3D e do planejamento da repaginação do ambiente da casa de vocês. Com o meu contato, acho que fica mais fácil, tá? Mas mesmo assim, vocês têm que comentar aqui para mim que vocês querem, tá? Fazer essa repaginação. Vocês podem me dar a opinião de vocês, tá bom? Então, até um próximo vídeo, gente. Tchau!